O dia hoje foi de mais impasses no governo. Enquanto a ANTT se preparava para divulgar a tabela de preços do frete, ministros e empresários do setor agrícola discordavam sobre o tema. Enquanto isso, continuam as fiscalizações e impostos de combustíveis em todo o país para saber se o valor de 46 centavos já foi repassado para o preço do diesel. Nesta quinta-feira, as atenções estavam voltadas para a publicação pela Agência Nacional de Transportes Terrestres da nova tabela do preço mínimo do frete. A tabela, definida às pressas pelo governo para interromper a greve na semana passada, é considerada a maior vitória dos caminhoneiros nos últimos tempos, mas tem recebido críticas do empresariado, principalmente de representantes do agronegócio. Eles alegam que há fretes que subiram 140%. E mais, a medida provisória estabeleceu que se um caminhão for contratado para levar a carga até o local e de lá tiver de voltar sem carregamento, quem paga é o produtor. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil fez uma simulação com a tabela da ANTT. O custo para o produtor de Sorriso, no Mato Grosso, enviar 38 toneladas de mercadorias em um caminhão para o Porto de Santos, em São Paulo, é de R$ 16.600. Se o caminhão voltar vazio, sobe para R$ 24.200. Para a CNA, esse aumento exagerado no frete vai ter que ser repassado para o consumidor. Nós vamos ter aumento de tudo, desde horticultura até carne, até leite, tudo ia ter um aumento. Então isso é que eu acho que tem de prevalecer o bom senso. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, chegou a ameaçar entrar na justiça contra a alta nos preços. A Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, disse que entrará com um mandado de segurança para que seus associados não tenham de cumprir a portaria da ANTT. E veio crítica até de dentro do próprio governo. O ministro da Agricultura, Blário Maggi, que é empresário e produtor de soja, disse que a tabela de preço do frete dobrou e ficou fora de qualquer padrão. Para vocês terem uma ideia, o mesmo transporte que você gastava, vamos botar a conta redonda, R$5.000 para levar a mercadoria do ponto A para o ponto B, na nova tabela está custando 13, 14. Quer dizer, não há possibilidade de você ter um frete tão caro assim. Já os caminhoneiros, que souberam ontem em reunião com o governo que a tabela será revista, dizem que são obrigados a levar carga por qualquer valor para sobreviver e que não abrem mão do tabelamento. Essa questão do tabelamento e frete é a consagração e a organização de uma distorção do setor de transporte rodoviário de carga no país. Após o encontro, o ministro dos Transportes admitiu que houve erro e que o mesmo cálculo foi usado para tamanhos diferentes de caminhões e que os valores vão mudar. Disse ainda que o acordo continua porque o governo está cumprindo o que prometeu e que não houve ameaça por parte dos caminhoneiros. Tem mudança no preço porque você vai contemplar outros tipos de caminhão nessa tabela. Não há constrangimento porque o governo vem cumprindo com todos os compromissos que foram feitos com a classe dos caminhoneiros. No início da tarde, a Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que foi notificada de uma liminar da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, suspendendo a tabela para 2 empresas de Mossoró. A agência está avaliando a abrangência da medida. A Advocacia Geral da União disse que vai recorrer assim que for notificada. A ANTT afirmou que a liminar não vai suspender as discussões sobre os ajustes nos valores da tabela. Mas não é só a tabela de preço mínimo para os fretes que não emplacou no acordo fechado com os caminhoneiros. Outra questão é o desconto de 46 centavos no litro do diesel que não está chegando nas bombas. Segundo o ministro Eliseu Padilha, o repasse do desconto irá demorar um pouco mais, pois depende de um ajuste no ICMS cobrado pelos estados. Do dia 15, 16 de junho a 30 de junho já vai ter uma nova projeção e aí sim, presumo, todos os postos com os 46 centavos na bomba. Enquanto isso, a fiscalização continua. Até agora, 2.329 postos de combustíveis receberam a visita de fiscais do PROCON para verificar o repasse.
Desses, 2.035 foram autuados ou orientados a se adequarem às novas normas. Os postos deverão deixar visível em faixas, placas ou cartazes o desconto dado no diesel. Nesta quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, determinou que o Supremo Tribunal de Justiça analise uma ação da importadora de combustíveis Brasil-China. A empresa quer que o governo conceda às importadoras o subsídio de 30 centavos por litro de diesel, como fez com a Petrobras. A Brasil-China alega que segue os valores do mercado internacional e que o subsídio dado à Petrobras configura uma concorrência desleal.